Olá, só demarramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial, FM 95.7, em sintonia também com AM 660, mais um programa Mistérios Revelados especial. Esse programa é especial porque nós abrimos os telefones e fazemos os programas em cima das perguntas feitas e dos questionamentos que são colocados, mas sempre falando de assuntos metafísicos, paranormais, suprassensíveis, aqueles que a ciência tradicional não explica, as religiões também não conseguem abarcar, as artes não conseguem explicar e as filosofias também não conseguem elucidar. Em cima disso tudo, existe uma ciência chamada ciência oculta, nunca de escondida, mas sempre de desconhecida, que é especializada em explicar esses fenômenos, porque ela trata com base numa sabedoria passada de boca a ouvido através dos tempos que se perdem na história da humanidade, em toda a antiguidade, através de uma sabedoria chamada sabedoria iniciática das idades, e através também dos conhecimentos da teosofia, onde Teo significa Deus e Sofia significa sabedoria. A própria sabedoria de Deus, não de um Deus mortal, não de um Deus limitado, mas Deus como a consciência maior que a tudo e a todos rege, que representa Mahati, a mente cósmica, que tudo criou, que tudo mantém e que comanda todos os ciclos evolucionais em todas as galáxias e principalmente em nossa galáxia, no nosso quarto sistema evolutivo chamado Sistema Terra. E em cima disso, então, esta consciência maior que tudo comanda, nós carinhosamente chamamos de Rei do Mundo, ou seja, o espírito que tem como corpo o planeta Terra e que comanda as experiências do mineral, do vegetal, do animal e do hominal. E esta figura que comanda todo esse processo, nós chamamos também carinhosamente de Rei do Mundo e também de Melquisedeque. Melquisedeque, o Senhor das Duas Faces, que controla todo o jogo polar da humanidade. No comando de hoje nós temos o Tomás, e o Tomás já vai disponibilizar os telefones prefixo paulista 3016 e os telefones do ouvinte 1766, 1767, 1768. É só você ligar e nós vamos começar a atender e colocar cada ouvinte aqui em nossa sala de visita para que faça os seus questionamentos, os seus posicionamentos, e assim nós poderemos elucidar todo e qualquer mistério relacionado sempre ao sobrenatural, à metafísica, ao paranormal, ao suprassensível, a tudo aquilo que a ciência, as artes, as filosofias e as religiões não conseguem explicar. E o desconhecido é infinitamente maior do que o conhecido. E grande parte dos fenômenos são naturais, porém desconhecidos. Mas à medida que vamos conhecendo tudo isso, entre aspas, desconhecido, o desconhecido passa a ser conhecido e o mistério deixa de ser de mistério, deixa de ser sobrenatural ou além do natural e passa simplesmente a ser natural e a fazer parte da entidade humana. E nos telefones 3016, 1766, 1767, 1768, já temos ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? Ricardo? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, doutor, e o senhor? Tudo bem. Você fala de que bairro? Eu falo da Brasilândia, freguesia do Ó. Brasilândia, né? E a sua pergunta, Ricardo? Teve uma época que eu tive depressão, que eu fiquei meio abalado com alguns problemas. Sim. E aí aconteceu um fenômeno estranho comigo. Eu fiquei em estado de transe, nem dormindo nem acordado. Eu estava vendo através da parede. Sim. Eu vi através das paredes e eu vi uma bola luminosa muito grande flutuando. Uhum. O tempo da bola não era o mesmo tempo que o nosso. Sim. Eu queria que o senhor explicasse isso. Eu queria que o senhor explicasse se é possível a gente ter contato com seres de outras dimensões. Mas você vê essa bola atrás da parede? Não, eu vi através da parede. Através da parede. A bola vindo, subindo uma escada que tinha no meu quarto. Ah, sim. E aí ela flutuava. O tempo da bola não era o mesmo tempo que o nosso. Certo. Era uma bola de mais ou menos 1,5 metro de diâmetro e eu estava vendo através da parede a bola. Certo. A porta do quarto estava fechada. Perfeito. E ela flutuava. E você estava... A única diferença que tinha era a depressão?
Eu estava com uma depressão muito grande, né? Eu não conseguia dormir. Eu fiquei 5, 6 dias sem dormir. Sim, e acordado, né? E acordado. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum porque eu estava num estado de nervo muito grande, né? Então tá bom, eu vou te explicar, tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço, senhor. Bom, realmente quando a gente tem um processo, principalmente no sistema nervoso, porque a depressão é uma queda, vamos dizer, energética dentro do sistema nervoso, né? E o sistema nervoso é o sistema sensitivo. E através do sistema nervoso que anima todos os 5 sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, o que existe atrás do funcionamento dos 5 sentidos? Existe o próprio sistema nervoso, né? E nós sabemos que o sistema nervoso funciona com a vitalidade, funciona com prana, com toda essa energia. E a manifestação de percepções do sistema nervoso, elas ocorrem nos 2 extremos, ou quando está hiperexcitado pela energia, ou quando está subexcitado pela energia. Então, a gente tem as percepções. Normalmente, um sistema nervoso dentro da taxa média operacional para o dia a dia, a gente não tem essas percepções. Mas, independentemente disso, já que você falou que não dormiu um bom tempo, que você estava nervoso, em depressão, a gente tem uma condição, entre aspas, até favorável para ter percepções. Altos níveis de depressão, altos níveis de excitação provocam experiências e desenvolve experiências também. Porque a gente sai do usual, a gente sai do normal e essa situação diferenciada, muitas vezes, não é sempre, não é regra geral, mas muitas vezes ela provoca percepções paranormais ou suprassensíveis, né? E o fato de ver através de uma parede, isso é possível sim. Como é que funciona isso? Isso funciona através de uma transferência da consciência da visão física para a visão etérica. Porque nós temos, na realidade, 5 tipos de clarividência. Vamos falar. Nós temos, primeiro, a clarividência, que a gente chama física, onde a gente vê coisas físicas que a maioria das pessoas não consegue ver. Então, a gente vê, por exemplo, além da luz, do espectro da luz, do infravermelho e do ultravioleta, quando a gente ultrapassa os limites do ultravioleta, a gente começa a ver sombras, a gente começa a ver seres, principalmente ao lado da cabeça, ao lado dos olhos, ou pelo canto dos olhos. Então a gente vê sombras, figuras passando sempre ao nosso lado, sempre ao lado. E quando a gente vira, essas figuras somem. Por quê? Porque nós viramos. Porque a percepção física, a clarividência física, a gente vê lateralmente. Então não pode virar a cabeça. Então eu tenho que me concentrar para ver a 90 graus. Não no sentido da cabeça para frente, mas ver a 90 graus em relação a esse sentido para frente. E aí a gente começa a ver esses vultos, esses seres, porque a gente tem uma percepção pelos bastonetes que ficam no canto dos olhos. Né? E ali é que a gente vai perceber esta visão, que a gente chama visão clarividente física. Aí o que a gente vê? Espectros de luz acima do infravermelho e também que ultrapassa os limites do ultravioleta. E a gente vê os seres de muita luz, passando o infravermelho, que são entidades de luz, corpos de luz, ou a gente vê até entidades das trevas, das sombras, chegando ao ultravioleta. Então é uma visão onde a gente vê energias também. Existe eletricidade, magnetismo, existe radioatividade, existe raio-x, raios beta, raios gama, ondas eletromagnéticas, ondas cósmicas. Então, quando a gente tem essa capacidade desenvolvida, a clarividência física, a gente começa a ter essas percepções também. Então, é possível ver, por exemplo, coisas que provocam olfato, coisas que provocam paladar, é possível ver também pensamentos, é possível ver sentimentos, cama-roupas ou formas de desejo, à medida que essa clarividência física ela vai se ampliando e vai liberando outras clarividências paralelas. Porque dificilmente a gente só tem um tipo de clarividência, normalmente ela se desenvolve a física junto com a etérica, ou então a física etérica junto com a astral, ou então a física etérica e astral junto com a mental, e aí a gente vai tendo percepções cada vez mais nítidas. Mas o fato de ver transparências
E o fato de ver, por exemplo, paredes, e a visão atravessar a parede, você vê por dentro o concreto, você vê as pedras, você vê até os ferros de construção, né? Quando se trata de concreto, o fato de atravessar a parede, ver a parede por dentro e também do outro lado da parede, é uma visão de transparência. E essa é uma visão etérica. É uma visão onde nós entramos numa abstração, ou seja, possivelmente, Ricardo, se você lembrar, é uma espécie de uma distração. Você vê, mas não vê. Você está assim numa espécie de olhando uma coisa e de repente parece que a gente sai do corpo, a gente fica como que distraído, um alto nível de distração, e a gente concentrado nessa distração, concentrado nessa saída de corpo que a gente chama de abstração. Então, a hora que a gente entra em abstração, você começa a ver, você começa a ter sintomas de clarividência etérica. Então, qual seria a maneira de desenvolver clarividência etérica? É desenvolver através de práticas de distração, através de prática de abstração, a gente começa a ver. E o fato de ver paredes por dentro e o que tem atrás de uma parede é perfeitamente possível, sim. Porque o etérico, ele atravessa as dimensões físicas. Então, nós podemos, através de uma percepção etérica, atravessar toda a dimensão física e concentrando a visão etérica no lado etérico, ver exatamente o que existe do outro lado. É uma visão tipo raio-x, é uma visão tipo transparência, que a gente chama de clarividência etérica. E isto normalmente acontece nesse estado, por exemplo, porque quando a gente está em depressão, a gente fica como que... Existem dois tipos de depressões, uma irrequieta e uma quieta. A maioria das depressões, elas são quietas, e isso faz com que a pessoa entre em distração. E como se ele estivesse alheio daquele fato, alheio daquele acontecimento. E de repente viu, né, o que tinha atrás da parede, como uma bola de 1 metro, 1,5 metros. E essa bola de luz que a gente vê é muito interessante, porque normalmente são micro-UFOs, ou UFOs que saem de UFO maior. E isto é muito comum as pessoas verem. Em São Tomé, por exemplo, nas montanhas, quando a gente passa a noite nas montanhas, você vê essas bolas rodando para cima e para baixo. São bolas assim com cerca de 1,5 metro de diâmetro até 2 metros, entre 1,20 metro até 2 metros de diâmetro. E são bolas luminosas que entram para a Terra, saem da Terra, atravessam dimensões, porque elas são etéricas. E quando a gente está com a clarividência etérica, a gente vê exatamente os corpos etéricos. Não só das pessoas, como também tudo que existe no etérico. Porque tudo que existe fisicamente, existe também o correspondente etérico dele, não é? E também existe o correspondente astral e o correspondente mental. Então, à medida que a gente vai despertando clarividência física, além do usual, além do normal, clarividência etérica, clarividência astral, clarividência mental e clarividência espiritual, a gente começa a ver e ter essas experiências ao longo do tempo. Agora, isso quer dizer, Ricardo, que o fato de você estar com depressão pode ter facilitado toda essa entrada nesse processo. Mas já que você entrou, como é que você sentia? É uma pergunta que eu te faço, que você tem que fazer ao próprio Ricardo, né? O Ricardo perguntando para o próprio Ricardo. O que você sentia naquele momento? Você estava em processo de distração, em processo assim de total tranquilidade, de desligamento, de desconexão. É isso que vai provocar a clarividência. Então, uma das maneiras de provocar a clarividência é fazer essas práticas de abstração. Coloca-se um objeto, por exemplo, uma planta à distância, e aí você fica olhando aquela planta até que o envoltório dela começa a sumir, tudo fica enuviado, tudo fica esbranquiçado, e de repente você tem uma vivência naquela dimensão que a gente chama de dimensão etérica. O que pode ter acontecido com isso, o mais plausível é essa explicação que eu te dei. Tá bom, Ricardo? Muito obrigado pela sua participação. É só ligar no 3016, o 766, o 767, o 768 e já temos mais ouvinte na linha. Alô? Oi. Alô, professor? Oi, quem fala? É o Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia. E a sua pergunta, Fábio? Minha pergunta é o seguinte, professor, sobre os chakras. É assim, que nem para mim acender um chakras, que nem o frontal, eu tenho que levar a concentração ou levar
a minha consciência nele e imaginar uma luz assim acendendo? Ok, eu vou te explicar. Tudo jóia? Tá bom, um grande abraço. Obrigado. Bom, o chakra frontal, ele é difícil de ser aberto, né? Porque ele é um sexto chakra. Então, como nós estamos no quarto sistema, mineral, vegetal, animal, nominal, né? O quinto é angélico. E o sexto, que é o chakra que você está falando, frontal, então ele é de semideuses. Então, ele é caracterizado na figura dos faraós por aquele uréu que ele tem, que sai entre as sobrancelhas, que é uma pequena serpente que tem um olho na ponta, que dá capacidades incríveis de adentrar no microcosmo e no macrocosmo também, não é? Mas o que faz o chakra girar? O chakra de todo mundo gira. O chakra de todo mundo é iluminado, mas é uma iluminação onde as cores não são muito nítidas, ele trabalha os trancos, ele não fica girando numa alta velocidade, e o chakra propriamente não gira, não é o chakra que gira, ele dá a aparência de girar. O que acontece com o chakra é uma depressão que existe no corpo etérico. Se olharmos o corpo etérico, ele tem 2,5 centímetros de espessura, como se a gente tivesse um envoltório, uma pele grossa, e acima da pele ou do tecido tegumentar humano, nós tivéssemos uma cobertura de 2,5 centímetros. Dá 25,4 milímetros, 2,5 centímetros, né, arredondando. E aí, então, são depressões, os chakras são depressões. Então, o corpo etérico não vai rodar, mas o que roda? São energias. Então, o prana, ele é doado pelo sol. E o prana, então, ele entra junto com a respiração, quando a gente respira, mas também entra pelo chakra. Então, quando o prana entra pelo chakra, a força prânica, ela entra pelo meio do chakra. E quando ela bate, esta força, que a gente chamou, esta energia chamada prana, ela se espalha na forma de raios. E aí vai formando os raios típicos de cada chakra. Então, a raiz tem 4 raios, ou seja, o raio central se divide em 4, na superfície desse achatamento que eu falei, que é o chakra. No esplênico são 6, no umbilical são 10, no cardíaco são 12 e no laríngeo são 16. No frontal são 98 e no coronal são 960, mais 12, que é o cardíaco dentro do coronal, no próprio coronal. Então, o chakra, ele não gira, o que gira são as forças. Então, essa força que entra verticalmente, por exemplo, no chakra umbilical, que tem 10 pétalas, ou vamos falar no frontal, que fica do lado esquerdo, desculpe, vamos falar do chakra vital, né? Ou a gente chama de swadhisthana, ou chakra esplênico, que fica do lado esquerdo do corpo, que tem 6 pétalas. Então, o raio, ele entra pelo meio, e ele se subdivide em 6 raios, onde o raio primário se subdivide em 6 aspectos. No raio vermelho, no raio azul, no raio amarelo, né? Então, esses são os 3 aspectos primários no chakra esplênico, que fica do lado esquerdo do corpo, na altura da última costela, né? Então, esses 3 são 3 primários. E tem 3 secundários, que o vermelho com o amarelo dá laranja, o vermelho com o azul vai te dar o violeta, e o azul com o amarelo vai te dar o verde, que são os 3 secundários. Então, a energia vital, que é prana, que é doada pelo sol, ela bate no chakra que fica na superfície do corpo etérico, ela se subdivide em raios. Automaticamente, nós inspiramos também o oxigênio, que tem prana dentro, e o oxigênio, ele tende a preencher todos os envoltórios, todos os dutos etéricos dentro do corpo etérico, como a gente já tem. E aí, existe uma pressão provocado pelo prana, que entra pelo nariz, junto com a respiração, tentando sair pelo chakra. E existe o chakra, né, onde a pressão que vem de fora tenta entrar dentro dele. Então é um jogo de 2 pressões, a que quer entrar e a que quer sair. Então o chakra fica como um processo em giro, que ele dá a impressão que está girando, mas o chakra não gira, mas a energia que está rodando. Então, à medida que a energia de fora, que é prana, bate no meio do chakra, aí o que acontece? Por dentro do chakra, vindo da respiração e dos dutos internos, existe também uma energia. E esta energia, então, ela pode ser dominada, ela pode ser fechada, ela pode ser armazenada, sem problema nenhum. Então, o que acontece?
a impressão que o chakra está rodando é só impressão, porque na realidade a energia é que está zigue-zagueando no próprio chakra. E aí vem a energia secundária de dentro, a energia primária de fora, então ele fica com essas energias rodando, né? E dá a impressão que o chakra está rodando, mas na realidade ele não pode rodar, ele é fixo, né? Então, esse é o processo do chakra. E para despertar o frontal, a gente tem que ter características específicas. Agora vamos falar das características. Para despertar cada chakra, existem yogas que são dados no colégio de iniciação, né? Por exemplo, a yoga de preparação do discípulo já é uma yoga que desperta o chakra, faz o chakra primeiro se iluminar mais, essas energias primárias ficam mais iluminadas e também fazer com que o sol, essa energia solar seja absorvida, que esse prana seja absorvido e depois ele é descartado, né? Então, o que é esse prana absorvido? Ele é absorvido num cálice, que normalmente é o cálice do Graal, já que estamos falando de uma pessoa importante, né, que liga-se ao contexto evolutivo como todo. Então, ali é colocado o sangue dele, o sangue daquele ser, através do seu sacrifício, do sacrifício, do ofício sagrado, da missa, ou de um culto qualquer, e aí então esta energia secundária é canalizada no chakra e depois é descarregada nesta caixa, que a gente chama caixa da bem-aventurança, ou caixa das energias acumuladas, né? Então é perfeitamente possível ver essa energia secundária, ver o chakra girando, entre aspas. Mas o que gira são as energias secundárias, que fica uma energia de dentro com uma energia que vem de fora, e o choque das duas espalha, não é? Os raios que eu falei, que são 6, um de cada cor, e aí dá a impressão que está girando, porque são as forças secundárias que são pressionadas e utilizadas para o chakra funcionar. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação, Fábio, e vamos a mais um ouvinte. Tomás já colocou o telefone aí, 3016, 1766, 1767, 1768. Alô? Alô? Quem fala? Meu nome é Fátima. Tudo bem, Fátima? Tudo bem. Você fala de que bairro? Eu falo daqui de Santo Amaro. Santo Amaro, né? E a sua pergunta? A minha pergunta é o seguinte. De vez em quando eu sonho com as coisas esquisitas. Eu mesmo, dentro de mim, vejo meus órgãos. Uma certa época eu sonhei que meu coração estava bastante sangue, assim. Eu mesmo via, uma coisa interessante, esquisita. Aí, nesse caso, eu fui no cardiologista realmente, eu estava com um probleminha no coração. Aí, agora eu estou fazendo tratamento, está tudo bem. Outra vez, esse aqui foi recente, eu sonhei que, eu olhando dentro de mim, como que fosse, sei lá, uma coisa estranha. Eu via que minha garganta estava com problema do lado esquerdo. E eu sempre assim vejo cheiros, vozes, esquisito isso. Eu nunca procurei nada. Eita, então eu vou te explicar, tá bom, Fátima? Tá. Bom, o fato de ver os próprios órgãos internos é possível também através da própria clarividência. A clarividência etérica permite isso também. Como também ver órgãos internos de outras pessoas. Então a gente pode ver o órgão de uma pessoa internamente, a gente pode ver a superfície dela por fora, à frente, você pode ver por trás daquela pessoa e pode ver por dentro dela. Porque a clarividência etérica, ela atravessa paredes, como eu expliquei no caso do Ricardo, ela tem essa permeabilidade na nossa dimensão e ela permite também parar dentro de uma pessoa e ver por dentro daquela pessoa. Então existe essa prática, são experiências assim, fabulosas que muitos discípulos, quando fazem as práticas corretamente, acabam pelo seu próprio nível despertando esta clarividência, onde você pode ver as pessoas por dentro. Você pode ver uma árvore por dentro, uma planta por dentro, um animal por dentro, um homem por dentro, qualquer coisa para entender essa fisiologia, não é? Então nós temos essa capacidade através dos chakras. E esta visão não deve perturbar você, pelo contrário, porque quanto mais medo você tiver, menos você vai perceber. Quanto mais você deixar fluir de uma maneira natural, maior é a acuidade, maior é a curacidade, maior é a precisão da experiência que você vai vivenciar, tá bom?
Estamos de volta para a segunda parte do seu programa Mistérios Revelados Especial. E aí, meu amigo, já pegou papel, caneta, lápis? Então vamos aos nossos avisos. Nós estávamos em viagem, não é? Estivemos no Egito, estivemos em Israel, também estivemos na Grécia, através das suas mitologias, todo esse aspecto religioso muito interessante que vamos falar muito a respeito. Então, nós não tivemos atividades nas últimas semanas, mas a partir de amanhã, exatamente dia 27, teremos a volta das atividades, não é? E o que vai acontecer dia 27, amanhã, sábado, na Consciência Cósmica? Anote o telefone, é o 3287-7022, 3287-7022, para você tomar informações. Lá teremos, então, à tarde, sábado à tarde, das 15 horas até às 18 horas, um workshop, onde nós vamos falar coisas com bastante objetividade, coisas que realmente a gente precisa, porque este é um momento importante da vida. Nós vivemos o mundo cada vez entrando num processo de pobreza, num processo de desgaste, num processo assim totalmente depauperado, não é? E a gente tem que mudar esse cenário. Então, nós temos que canalizar com as forças da prosperidade, com as forças do bem, com as forças da riqueza e saber como trabalhar todo esse aspecto de uma forma positiva e mudar totalmente os nossos resultados na vida. Então, o tema da nossa palestra do workshop, das 15 até as 18 horas, vai ser estratégias para a riqueza. Então, vamos colocar conceitos sobre o que é a riqueza, como que pode-se atrair a riqueza, afastar todos os detalhes da pobreza, todas as dificuldades e achar como liberar todas as facilidades. Então, das 15 até as 18 horas, o tema do workshop de amanhã, sábado, é imperdível. Eu convoco você para participar, estratégias para a riqueza. Depois das 18h30 às 19h30, nós temos a prática da meditação concessional, que é a prática mais rápida, mais direta, mais intensa, mais precisa para a gente despertar dons, faculdades e potencialidades. Abre os 7 orifícios da cabeça, permite um funcionamento antecipado das glândulas do futuro, que são a pineal e a epífise, a pineal produzindo produzindo seus hormônios, a pituitária também produzindo seus hormônios, a pituitária a melatonina, a pineal a melatonina, a pituitária a tireotrofina, que são hormônios que, caindo na corrente sanguínea, ao serem diferenciados daqueles que são praticamente inexistentes, praticamente fracos e sem qualidades e virtudes na entidade humana, mas eles ficam fortificados etericamente falando, com muito mais vida, e dão dons, faculdades e potencialidades, abrindo 7 orifícios da sabedoria, 2 clareaudiências, 2 clarividências, 2 percepções olfativas, o poder da palavra, da Mantrika Shakti, aquilo que fala começa a acontecer, e depois o despertar do chakra da garganta, do laríngeo, dando então faculdades incríveis ao ser humano. Uma força que vence toda e qualquer dificuldade, transformando o homem no super-homem, a mulher numa super-mulher. Realmente permite o despertar do mental abstrato, que é o mental angélico, onde o conhecimento advém diretamente do mundo das ideias para o nosso mundo físico, e permite todo o poder, né, também de contato com as inteligências criadoras, que são anjos. A gente chama de asuras, agirisvatas, barixades, jivas e outros mais. Então, entrar em contato com essas entidades, com essas forças que são inteligências criadoras dos universos, né? Então, das 18h30 às 19h30, prática da meditação consciencial. Você faz comigo 3 a 4 práticas, e aí você já está habilitado para fazer por si só. É imperdível, desperta dons, faculdades, equilíbrio físico, equilíbrio vital, equilíbrio emocional, mental, e a gente então vai se autopotencializando. E como a gente vai toda noite no estado de sono profundo ao encontro com o nosso espiritual, a prática da meditação favorece esta percepção. Porque ninguém tem lembrança do estado de sono profundo. Então a gente passa a ter essas lembranças. E as lembranças vêm como descargas de conhecimentos incríveis, fantásticos, que no estado de sono profundo são despejados para nós e absorvidos diretamente durante o dia a dia.
Então, prática da meditação consciencial imperdível, importantíssimo, sempre aos sábados, das 18h30 às 19h30. Às 20 horas teremos uma palestra, onde nós vamos falar da evolução dos mistérios egípcios. Mostrar como são os mistérios egípcios, o que aconteceu realmente lá, naqueles monumentos, naquelas histórias do Egito, e a evolução dos mistérios egípcios, porque tudo isso ciclicamente se repete, e é importante a gente entender todo esse mecanismo dos mistérios egípcios, né? Essa palestra vai das 20 até as 21h30 no sábado. E domingo também teremos mais uma atividade, dia 28, que é o workshop. Vamos falar da geração da excelência. Então, veja só, são 2 temas importantíssimos. Sábado, às 15 horas, vamos falar das estratégias para a riqueza. E domingo, às 9 horas, da geração da excelência. Então, não é só a riqueza. Ela pode ser um pouco rico, pode ser uma riqueza parcial. O que interessa é a excelência em tudo. A excelência no amor, na alegria, na saúde, na felicidade, na prosperidade, no entusiasmo. Em tudo que a gente empreender na vida tem que ter essa excelência. Então, domingo, às 9 horas, geração da excelência. Onde vai acontecer tudo isso? Na Consciência Cósmica. É só entrar no site www.conscienciacosmica.com.br ou então telefonar para lá. É só ligar no 3287-7022. 3287-7022, Consciência Cósmica, não é? E você tem também na Consciência Cósmica os CDs de minha autoria, tenho mais de 700 temas, a maioria, cerca de uns 400, deve ter disponíveis na Consciência Cósmica, para você adquirir e começar a usar esses CDs como fonte de conhecimento. Mas se você quiser comprar diretamente comigo, existe uma outra facilidade, que é manter o contato através de e-mail, através de carta ou de outro, ou por telefone, para dirimir eventuais dúvidas que você tenha no CD. Comprado na loja, ele é na loja, não é? Então eu não sei nem quem comprou, não tenho contato. Mas diretamente com a gente, aí tem o registro, a gente troca os telefones e aí fica mais fácil de mantermos esse contato. Como é que você faz isso? É fácil. Você manda um e-mail solicitando informações, inclusive todos os e-mails que eu recebi nestas semanas que eu estive fora estão sendo automaticamente mandados, porque eu faço pessoalmente, né? Então, você manda um CD, não é? Desculpe, você manda um e-mail, né? Solicitando informações para cd@mistériosrevelados.com. Então, é cd@mistérios-revelados.com. cd@mistérios-revelados.com. mistérios-revelados.com. É isso comum, né? cd@mistérios-revelados.com. Eu te mando toda a informação, os valores e tudo mais, e como adquirir esses CDs. Ou então você manda uma carta, escreve uma carta para Caixa Postal 26.001, Caixa Postal 26001, 26.001, CEP 05513-970. 05513-970, São Paulo, SP. Né? Então, ou por e-mail ou por carta, aí a gente responde e você recebe toda a informação de como adquirir e depois, no caso de dúvidas, como contactar diretamente comigo, tá bom? Então, esses são os avisos que eu queria dar, não é? E voltamos ao nosso programa. Né? Falta o Super 8 TV, né? Se quiser assistir Super 8 TV, 8 em número, super8tv.com.br, 8 em número. Eu tenho Mistérios Revelados também, já há 5 anos no ar, diuturnamente, 24 horas, é só você entrar em super8tv.com.br, clica On Demand, você descarrega o programa, que são de 20 minutos cada programa, e assiste naturalmente. E o Tomás, então, já vai colocar mais um 20 no ar. Alô? Alô? Quem fala? É o Fábio, eu consegui de novo, professor. Opa, tudo bem, Fábio? Tudo jóia. Então tá bom. Professor, eu tenho 2 questões. Que é assim, eu tenho tua coleção de meditação e tem um trecho que você fala daquela linha pra gente criar, né? Uma linha. Sim. Que vai do frontal para frente, né? Isso. Que fica assim, paralelo. Sim. Eu não entendi assim, professor, como fica paralelo,
Essa linha eu vou criar na minha frente, né? Vamos supor, no meu chakra frontal aqui, entre a sobrancelha. Eu vou criar essa linha, aí daqui 6 milímetros eu jogo para frente, certo? Sim. Mas assim, é na reta da minha sobrancelha. Eu vou te explicar direitinho agora. Sim. Tá bom? E deixa eu te falar, o exercício de Dharana também ajuda muito, professor, assim, a manter a mente concentrada? Então, eu vou falar dos dois. Sim, muito obrigado, tá, professor? Boa noite. Tá, um grande abraço. Bom, primeiro vamos falar desse exercício que a gente fala da viagem extracorpórea, que a gente chama EEC, ou experiência extracorpórea. Como fazer, né? Nessa prática da meditação, a gente automaticamente, praticando a meditação, mais cedo ou mais tarde, de repente, isso vai acontecer espontaneamente, né? Então, uma visão fora de si, onde a gente sai do corpo, a alma sai do corpo e vê o corpo com vida, o corpo físico e vital, né? Na cama, ou sentado, ou deitado, ou qualquer lugar que seja. Então, é uma experiência que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Somente praticando Hatha Yoga, cada 100 pessoas, 5 em cada 100 pessoas têm essa experiência extracorpórea, né? E vê a si mesmo saindo do corpo quando ele deita com as costas no tatame, né? Ou então no chão. Então, a gente chama de Shavasana dorsal. Então, quando ele fica em Shavasana dorsal, ou deitado, né, com as pernas semi-abertas e os braços abertos também, né, formando uma espécie de uma cruz, e entrando no estado de abstração, no estado de distração, de abstração ou de distração, ele simplesmente, a pessoa sai do corpo e vê a si mesmo, né? E vai ver que o corpo, a alma, ela está ligada ao corpo através de um cordão grosso como o dedo, né? De cor azul, né? Azul cinzento e às vezes azul prateado, né? Então, essa é uma experiência normal e que ela é feita. Agora, qual seria a outra? Nós temos um ponto que fica 6 milímetros acima, entre as sobrancelhas e acima da superfície do corpo. Então imagina que você tem um pontinho entre as sobrancelhas, 6 milímetros acima, não é? Da superfície da pele, né? E esse ponto, então, é o ponto que a gente chama o ponto central do chakra frontal, né? Do Ajna, ou chakra frontal. Então, na hora que a gente se concentra nesse ponto, a gente, então, consegue um poder grande sobre os pensamentos, para receber e transmitir pensamentos, se a consciência estiver fora do corpo, nesse pontinho a 6 milímetros entre as sobrancelhas, distanciado da superfície da pele, né? Esse ponto é o ponto de Dharana. Então, o que é Dharana? É se concentrar toda a sua mente num ponto, né? Então, concentrando toda a sua mente num ponto, aí a gente entra em Dharana, que é uma capacidade muito grande. Dharana é o primeiro ponto, que é a concentração da mente sem pensar em nada naquele ponto, né? Ou pensando em alguma coisa pré-determinada naquele ponto, né? E depois de Dharana vem o quê? Vem Dhyana. Aí a gente chama Dharana, Dhyana, Samadhi. Então Dharana é a concentração no ponto, Dhyana é a meditação que acontece, então é aquilo que é meditado, aquilo que é me passado, aquilo que é me falado, né? E depois Dharana, Dhyana, a outra é Samadhi. Dharana é a concentração no ponto, Dhyana é a própria meditação, né? E Samadhi representa exatamente o encontro com uma realidade espiritual, o encontro de graça, o encontro com a felicidade, o encontro com o seu superior, com o seu mestre interno, né? Então é Dharana, Dhyana, Samadhi, né? São os 3 pontos. Essas 3 juntos são as fases ultérrimas ou principais da Raja Yoga que a gente ensina, ou dessa yoga que a gente passa para você fazer, não é? Então, essas 3 fases, Dharana, Dhyana, Samadhi, isso daí também é conhecido como Samayama, as 3 juntas. Então, você concentra a mente, nesse ponto, 6 milímetros fora da pele, entre as sobrancelhas, né? Aí vem a meditação, né? Começa a acontecer a meditação, e depois vem Samadhi, que é a integração com o seu eu, com a sua realidade, com o seu espiritual, né? Então, essa é a prática. Agora, para a viagem astral, o processo é o mesmo, Fábio. Como é que a gente faz? 6 milímetros acima da sobrancelha, entre as sobrancelhas, não é? 6 milímetros acima da superfície da pele, você concentra o ponto lá.
E aí então você cria uma linha que forma um plano. Então você cria um plano. Simplesmente um plano, quando você está deitado, 6 milímetros acima dessa linha. E aí o que acontece? Você deseja ardentamente tirar a sua alma e colocar a tua alma nessa prancha ou nessa linha imaginária que você criou. E a alma sai. Então na hora que ela sai, ela já está fora do corpo, aí você levanta, ela levanta junto e aí começa uma viagem extracorpórea consciente, né? Então é uma prática que demora para acontecer a primeira vez, porque a gente não tem toda a experiência, toda a vivência. Mas depois que fez uma vez, para fazer a segunda, então fica fácil, né? E aí a pessoa vai se otimizando. Mas toda a iniciação, mesmo que dada como gratuita, ela requer empenho, ela requer exercício, ela requer atenção e requer que se faça tudo da maneira correta, para que a gente não entre pelo cano, não é? Com forças que a gente não vai controlar, não é? Então, esse é o processo, tá bom, Fábio? Muito obrigado pela sua pergunta e temos mais um ouvinte na linha. Alô, é? Oi. Quem fala? É o Manuel. Tudo bem, Manuel? Professor. Você fala de onde? Falo de São Paulo, aqui, bairro Parque dos Príncipes. Que parque? Parque dos Príncipes. Ah, Parque dos Príncipes. E a sua pergunta, Manuel? Ô, professor, eu gostaria de saber do senhor se é possível o ser humano viajar para o futuro e se for, qual é o processo, se existe? Sim. Existem duas maneiras, eu vou explicar para você, ótimo, tá bom? Professor, obrigado. Bom, nós temos um ponto que ele conecta toda a nossa vida ao passado e conecta a nossa vida ao futuro. Esse ponto é chamado ponto Bindu. Esse ponto Bindu, ele fica na ponta do coração. Bem na pontinha do coração, ele tem o tamanho da ponta de uma agulha, né, de um alfinete, e aquela pontinha brilhante como o verdadeiro sol, é conhecido como átomo primordial, né? Então, o que acontece com o átomo primordial? Por exemplo, os egípcios, quando os faraós e aqueles nobres, quando eles eram mumificados, o que se fazia, né? Tirava o fígado, tirava o intestino, tirava os pulmões, né? Então tira o intestino, tira o fígado, tira o pulmão e tira toda a parte digestiva para fora. E deixa o coração, porque o coração tem o registro da imortalidade, da vida, de tudo mais. Então as múmias ficavam com o coração, né? E através do nariz enfiava também um aparelho que é dentro do cérebro, e ali chupava, né, e retirava todo o cérebro por esse tubo que enfiava pelo nariz, para não deformar o rosto. Então, na mumificação, mantinha-se o coração exatamente por causa desse ponto. E, através das práticas de sacrifícios humanos, a gente sabe que o coração sempre foi fundamental nessas práticas, né? Com ferramentas apropriadas e sempre se falava do coração. No Egito, ligado aos faraós de mumificação, o coração ficava, e em outros povos incas, astecas, o coração saía, né? Então o coração tinha um tratamento especial somente para o coração, né? Por quê? Porque fica esse registro. E o que é esse registro que fica na ponta do coração, igual a ponta de uma agulha? Brilhante como o verdadeiro sol. Ali tem toda a nossa história. Qual é a minha idade? Qual é a sua idade? Qual é a idade da humanidade até hoje? É 1.664.501.108 anos. É a idade da humanidade segundo o calendário teosófico de Ashura Maia. Então, todo esse histórico que você fala, poxa, mas eu não acredito, por que tem essa idade? Como é que você sabe? É porque é acompanhado pela teosofia e é acompanhado também desde a época Atlântida. Que eu estou falando é um calendário que existe já há mais de 60 milhões de anos, né? Muito mais que 60 milhões de anos. E ele vem sendo acompanhado. Então, a nossa idade é essa, 1.664.501.108 anos. E a cada 20 a 21 de março nós acrescentamos um ano, né? Que é o ano real, que é o ano espiritual, que é o ponto vernal, que é o ano astronômico, astrológico e tudo mais, né? Então a gente sabe que Jesus nunca nasceu em dezembro, mas nasceu sim em fevereiro, que é o último dia do ano, de 24 para 25 de fevereiro, né? E Jesus também nunca nasceu no ano 0, ele nasceu no ano -7. Porque Herodes, que mandou matar o menino Jesus, o Herodes velho, né? Ele deu essa ordem no ano 5 e mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, porque Jesus tinha 2 anos. E então ele deu ordem no ano 5 e ele morreu no ano -4.
ou 4 anos antes do ano 0, ou menos 4. Então aí vem a morte de Herodes. Depois surge o filho dele, que é Herodes Antipas, no seu reinado, né? Tinha Herodes e Filipe, né? Então, entre os dois, ele escolheu Herodes. E de Filipe, né? Eram as duas escolhas que ele tinha. Então, aí, a gente tem este ponto que fica na ponta do coração. Então, como é que é possível viajar para o passado? Entrando nesse ponto, que tem um átomo primordial, né? Ele tem um átomo primordial. E o átomo primordial, ele tem 4 envoltórios. Então, o envoltório externo, né? O que ele é dentro dele? Ele é um pedacinho do Sol, é um átomo solar que a gente tem dentro dele, né? É muito pequenininho. E depois, esse átomo solar, ele tem um revestimento, primeiro, de uma camada que determina as experiências e registros do corpo físico, uma segunda camada do corpo etérico, uma terceira camada do astral e uma quarta camada do mental, né? Então, o que acontece? Quando a gente morre, né? O que a gente vai, como funciona? Então vamos falar quando nasce, né? A pessoa vai nascer. Então o que tem? O que é a mônada? A unidade de consciência, o corpo causal, que é o átomo primordial, imortal, que é a nossa parcela imortal de Deus, né? Ele vem do espiritual. É como se fosse uma luz espiritual, uma ponta de luz espiritual, que a gente chama de mônada, o corpo causal. Então ele vai se revestir primeiro do quê? Ele vai se revestir primeiro do mental, que cria toda a entidade humana, todas as experiências, todas as fisiologias e tudo mais. Então, o que envolve o espiritual, que é simplesmente luz, não é isso? Ele é como se fosse um ponto de luz. É uma casquinha que envolve, né, onde tem todos os registros do mental. Depois ele desce no astral, recebe uma segunda casquinha que tem toda a experiência do astral. Depois ele tem um quarto envoltório que tem toda a experiência do etérico. E uma quinta que tem toda a experiência do físico, como vai ser o nosso corpo, a nossa genética, as nossas tendências, a nossa hereditariedade e tudo mais, né? E a gente leva a vida. E quando morre, o que acontece? À medida que eu vou vivendo fisicamente, que eu vou me alimentando, que eu vou envelhecendo, esses registros já são diretos, né? No registro espiritual que fica lá dentro, que é o ponto bindu. Aí todas as experiências da vida são diretamente associadas ao corpo físico e aí também vão ficando os registros. Então quando a gente morre e descarta o corpo físico para ser enterrado, ele vai demorar alguns meses, de 2 a 5 meses, para ser totalmente decomposto, né? Mas se ele for cremado, é imediato, né? Então ele decompõe na hora. E o corpo etérico, em 72 horas ou 3 dias, ele fica totalmente dissociado e os registros vão automaticamente para o ponto central, que é brilhante, como o Sol. Então os registros físicos vão para lá, nesse Sol interno, que é um pontinho de luz, todo vital vai para lá. E a gente vai para a dimensão astral para fazer os ajustes do que reservou de karma para fazer aqui, do que reservou e daquilo que não foi utilizado, e daquilo que foi modificado. Então a vida pós-morte, não existe evolução pós-morte. Evolução só existe quando nós estamos vivos, com todos os corpos. Ou seja, com mental, astral, etérico e físico. Se eu morro, largo o físico aqui, que já foi desmanchado pela própria cremação, ou vai ser desmanchado com um pouco mais de tempo, se for enterrado debaixo de 7 palmos, né, de terra. O etérico, 72 horas já desmancha. Então o que sobra? Sobra a alma. Então o que é a alma? É o psicomental. É o conjunto dos sentimentos e dos pensamentos. Sentimentos, instintos, né, emoções, tudo isso. E aí o outro é o mental. Então, as cascas do astral, depois que a gente faz os ajustes, elas entram para a luzinha interna e a mônada já fica dentro desse pontinho que é o ponto bindu. Aí depois a gente morre no astral, larga o corpo, que é totalmente desmanchado, e a energia já está aproveitada, né? Ela vai para o teu registro espiritual, para a tua mônada. E aí tem a experiência na dimensão mental. Então aí pega toda a influência que chega, coloca dentro do átomo primordial e depois pega aquele corpo mental e simplesmente acaba com ele. Ele é totalmente destruído. Mas para guardar, ele tem que ser armazenado junto com as emoções. Então os 2 corpos ficam armazenados.
E aí, então, a gente tem todo o processo do registro, né, armazenando essas informações. Então, tudo está informado. Então, eu posso ter todo o conhecimento do passado. E como também eu estou preso através do fio de Sutratma, Sutra, fio, Atman, espírito, pelas minhas reencarnações, eu tenho um segundo registro. Das minhas vidas passadas está no ponto Bindu. E da minha vida futura está no umbigo. Porque o meu umbigo estava ligado com a minha mãe com a minha avó com a minha bisavó com a minha tataravó. Então isso me dá toda a minha ascendência genética, né? E o meu umbigo, ele está, a hora que a gente sai à noite numa viagem astral, numa viagem mental, a gente faz 5 a 6 por noite, a gente fica presa por um cordão, que é o cordão umbilical. É o cordão que prende o umbigo, a alma que sai do corpo. Então, esta alma é o meu futuro. Como é que caracteriza a morte? Cortando o cordão. E a hora que corta o cordão, morreu, né? E a alma, então, vai para o astral, vai para o mental, enquanto que o corpo físico é desmanchado, o corpo vital também é desmanchado e reaproveitado na natureza. Mas a alma, então, ela vai para a dimensão astral, para a dimensão mental. Então, já existe uma linha que liga pelo umbigo as minhas futuras vidas. Então, como é que eu posso ir para o futuro e ver uma vida futura? É entrar pelo umbigo, por essa linha da vida. Então, aí eu vou saber como eu vou ser no futuro. Se a gente olhar o ser humano, ele é um fio completo. E esse fio é umbigo, né? Está no umbigo, que é o ponto central. E a gente representa de registro a caixa. A caixa é a força desse registro, né? E anjo é aquele que faz os registros. Aí vem os anjos do karma, os lípicas, que faz todos os registros que a gente tem, não é? E o nosso próprio eu interno, que é um anjo, também faz o nosso registro. Então, tudo isso está nessa linha. Então, é possível, sim, ir para o futuro e ver como vai ser o futuro. Se bem que ele vai ser... é o projeto que eu vou ver, não a realidade. Porque ele ainda não foi feito, né? Eu vou fazer a realidade quando eu nascer, né? Como homem ou como mulher, nessa linha do futuro, que é o fio de Sutratma. Os registros mesmo das vidas passadas estão no ponto Bindu, como eu expliquei. Esse é 100% atualizado, hora e hora, dia a dia, segundo a segundo, para e passo, né? O do futuro não, eu tenho ideia. Mas como nós temos o livre-arbítrio, eu posso mudar totalmente a ideia que a divindade me deu, eu posso mudar, né? Pelo livre-arbítrio. Mas pelo menos eu posso ter as experiências futuras também, saber o que me reserva no futuro, embora ainda possa ser mudado. E em cima disso eu mesmo gerar as mudanças, melhorar aquilo que é ruim, né? E otimizar aquilo que é bom, tá certo? Então, esse é o processo. Bom, o nosso programa chegou ao final. Telefone da Consciência Cósmica para cursos, palestras e informações é o 3287-7022. Para CD, é cd@mistérios-revelados.com, ou então Caixa Postal 26.001, CEP 05513-970, São Paulo, SP. Agradeço o seu amor, seu carinho, sua atenção e continue, que já chegou toda a turma aqui do Ricardo Elias para o seu programa Amigos da Saúde. Tchau, gente. Até amanhã às 13 horas com Consciência e Revelações.